Olá, bom dia a você que me assiste, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, seja lá como for que você gosta de ser chamado. Amém? Nós estamos aqui, entramos no ar às 10 horas mais 23 minutos, 24 minutos, dia 16 de julho de 2025, o dia que o Senhor criou e nos entregou a você e a mim de mãos beijadas. Já parou para pensar nisso? Mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama. Aleluia. Quando a passagem lá em Jeremias 23:3, é 23:3? Deixa eu ver aqui. Estou fazendo uma meditação da palavra. É o primeiro vídeo, viu? Me perdoe a atrapalhada toda aqui. De fundo é a cozinha aqui de casa, cozinha gourmet, de acordo com a minha esposa, cozinha gourmet. 23:3, Jeremias capítulo 23:3. Ou melhor, Jeremias é 3:23, né? Né, varão? Ô varoa, mulher sábia, me ajuda aí. Me ajuda aí que vou fazer feio aqui. Também não é 3:23 não, hein? É 23:3, né? 23. Jeremias 23. Eis que vem dias. Não é aqui não. 23. Deixa pra lá, né? Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Já é um canal, não é um canal, é um vídeo. É interdenominacional. Não queira saber, não se preocupe em saber qual é a igreja que o irmão congrega, que deixa de congregar, né? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é a única passagem, é o único passaporte que vai nos habilitar a acessar o reino de Deus, enquanto o reino dos céus não é estabelecido. Tanto é verdade que Jesus fala, quando Jesus começa o ministério dele aos 33 anos, eis que é chegado o reino de Deus aqui nesta terra. E depois que Jesus assunto ao céu, ao terceiro dia, né, entregou o Espírito, ele não morreu, ele se entregou, tá? Ele é o dono da vida, o dono da morte, então ninguém pode matá-lo, ele não foi morto, amém? Ele se entregou, ele se rendeu o Espírito para que as profecias se cumprissem, para que a palavra de Deus prosseguisse, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, creia você ou não, acredite você ou não, ligue você ou não, está acontecendo, vai acontecer e ainda coisas acontecerão. Amém? Então, não é se eu fosse você, aquela coisa toda e tal. Quem é inteligente, né, cuja inteligência foi dada, inclusive foi concedida, é um dom de Deus. Inteligência é um dom do Senhor, viu? Não é uma habilidade que você, eu desenvolvi, eu estudei e tal. Tudo isso é de Deus, tá? O seu esforço é seu, é verdade. Mas se não fosse o Senhor, você não teria saúde, não teria nascido, e biriri e bororó. Acredite você ou não, né? Mas enfim, vamos nos ater aqui ao vídeo de hoje. Qual que é a proposta do vídeo de hoje? Estimular você a estudar, a ler a palavra, né? Não me assistir. Assistir a mim é... eu tô com cabelinho, bigode. Eita, nós. Este óculos que não tem grau. Minha esposa falou, nossa, que cara doido, usa óculos sem grau. Mas é para dar um charme. No próximo vídeo você vai me ver com outra armação e você vai ver. Mas não se atente para mim não, tá bom? A forma, o vaso, não importa. Importa o oleiro. Aleluia, aleluia. Mas que nós sejamos vasos, né, nas mãos do oleiro, que nós sejamos canais de bênção. Como diz, agora sim, agora eu afirmo com convicção, mas eu vou trazer aqui depois no outro vídeo, não sei como é que funciona, eu sou uma pessoa bem ogro aqui, na descrição do vídeo, enfim, como chegar até você, se o vídeo chegar até você, vai chegar também a errata aqui, a correção, Jeremias, eu imaginava que era 3:23, 23:3, mas não é nada disso não, deixa eu só confirmar aqui de novo. Eu uso a Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Revista. Eu uso a Almeida, tá, gente? E a Bíblia King James também. Estou usando aqui agora, nesse estudo, né? Agora, na verdade. Jeremias 3:23. Que
Certamente vão se confiar nos outeiros na multidão. Nossa, que humilhação, viu? Espírito Santo. Eu não tenho aqui a IA, né? Hoje todo mundo, boa parte aí, cuidado, viu? Você que gosta de ser todo tecnológico, não há nada de mal nisso, mas tudo é IA, tudo é Google. Não, vá à fonte física, a Bíblia, folheia, escuta esses barulhinhos aqui, ó. Esse barulho é bom de escutar, enfim, né? Deixa Deus te usar. Nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, sobre Deus te usar, né? Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas também, viu? Lucas, um médico. Ele era médico e advogado. Você sabia disso? Pouca gente sabe disso, né? Porque também não importa saber, mas é curioso conhecer, é legal. Porque a linguagem que foi escrita, cada texto do Bíblia, cada livro do cânon, né? Cânon é porque foi santificado e foi... Deus usou homens de autoridade para decretar que os livros da Bíblia fossem denominados cânon. Tem toda uma explicação etimológica, tá? Etimológica é etimologia, né? A origem da palavra, a raiz da palavra. Isso daqui é para outra história, tá? Para outro momento, para outro vídeo. O vídeo aqui é Deixa usar, Atos 1:8, ó, capítulo 1, versículo 8. Aqui tá correto. Tô na Almeidona aqui, ó, no meio da revista corrigida. Dá para ver aí? Cadê? Dá não. Dá. Aqui, ó. Capa de luxo, ó. Bíblia Sagrada, letra grande. Ao meio da revista e corrigida, viu? Ela me acompanha bastante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Amém? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atente-se para isso. Anote aí. Não liga para os meus trejeitos não, viu? Não tenho habilidade com a câmera, não tenho intimidade nenhuma também. Que nós tenhamos intimidade com o Senhor, amém? Que a nossa comunhão seja com Ele, a intimidade com Ele, não comigo, não com ninguém não, viu? Nem com o pastor, que a sua intimidade seja com aquele que é o único, né, e verdadeiro, o nosso Deus, que é o verdade, o caminho e a vida. Se você não tiver intimidade com Ele, pode até usufruir da intimidade com o seu cônjuge, com a sua família, até com seus bens materiais, com as suas posses e tudo que elas lhe proporcionam. Mas nada disso valerá naquele grande dia, o dia do juízo. Haverá um juízo. Você crê nisso? Você crê? Não? Se você é crente, falta muito para chegar ao cristão, né? Ser chamado cristão. E não basta ser cristão, né? Mas seguir a Jesus, né? Se você... Nós vamos lá, aqui, ó, tô em Lucas 9, né? Eu não sou muito linear, não. Mas Lucas 9, calma, já volta para Atos 1:8, tá? Lucas 9, Lucas 9. Vamos lá, calma, né? Não é coisa linear, não foca na minha careca, não. E dizia Jesus, quem dizia? Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos eles, Jesus dizendo, tá? Se algum homem quiser vir após mim, Jesus dizendo, tá? Para os 12, para os apóstolos. No contexto aqui de Lucas 9, versículo 23, Jesus está falando para os apóstolos, tá? Negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, após Jesus, negue-se a si mesmo e diariamente. Grifa essa palavra, não sei se na sua versão tem essa palavra, mas se tiver, grife-a. E diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente. Grifa aí que a gente já volta lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, versículo 24, perdê-la-á. Olha aí a questão da intimidade com as coisas deste mundo. Entende? Se você quiser salvar a sua vida neste mundo, você perdê-la-á. Mas como assim perdê-la? Vai perdê-la, tá? No futuro. No futuro que vai acontecer, é certo. Né? Mas como assim eu vou perdê-la? A salvação. Você pode aqui se submeter aos procedimentos estéticos, cirúrgicos, durar até 100, 120 anos, que seja. Amém. Mulher sabe, né? Vocês que são mais vaidosos. Pode malhar, pode ficar
músculo, bíceps, peitoral, pode ficar um gênio, né? Que aí eu acho mais difícil, porque hoje em dia a galera, a inteligência artificial, a galera tá emburrecendo, né? O QI hoje, o QI alto, né? Não que indica, tá? Mas o consciente inteligente, que é uma métrica, uma medida para saber se a pessoa é bigodinho. Se a pessoa é inteligente. Inteligente não aos padrões de Deus, mas aos padrões humanos. Você vai fazer uma prova, você vai responder, você vai conversar, você vai, né, naquele círculo de amizade. Nossa, o fulano, a fulana ali, ó. O bichão é boa, né? O bichão é bom, ele sabe o que tá falando. Aliás, sabe de tudo. Lembra do Jô Soares? Né? Não sei se eu posso tomar processo mencionando o nome dele, mas era uma figura pública, né? Uma pessoa pública. Naquilo que nós o conhecíamos como uma pessoa pública, era um gênio, vamos por assim dizer, né? Se você gostasse dele ou não, se você admirava o trabalho dele ou não, era um gênio. Assim como é hoje, dia 16 de julho, o Miguel Falabella ainda está vivo, então é um gênio, é um gênio. Se você se aproximar dele para conversar, muito provavelmente você vai ficar constrangido, se sentindo até humilhado, às vezes, não porque ele vai fazê-lo, mas a presença dele, todo o conhecimento dele vai te intimidar. Ainda que naquilo que você é bastante versado, minha cachorrinha, a Lua, naquilo que você é bastante versado, naquilo que você conhece muito, quando você se aproxima de alguém que sabe muito ou mais do que você acaba, né, tomando dois caminhos. O caminho do tolo, que se acha o sabichão e vai enfiar o pé pelas mãos, ou vai querer mostrar que sabe demais, o que é uma tolice também, ou o caminho da prudência, que é o caminho que a Bíblia ensina, tá? A palavra de Deus é o caminho. O prudente, ele vê o perigo e se afasta. O prudente, ele vê uma cilada e se esquiva. O prudente guarda as suas palavras. O sábio guarda as suas palavras, né? Os segredos do Senhor, os mistérios do Senhor, as coisas ocultas são do Senhor e as coisas reveladas são, né, a sabedoria dos príncipes, é a sabedoria dos reis. A glória do Senhor está em ocultar as coisas, a glória dos homens em revelá-las. Mas muitos dos mistérios contidos na palavra do Senhor não foram revelados, né? E alguns homens, dizendo-se sábios e prudentes, alegam ter conhecido revelados vários dos mistérios, porque Deus visitou, porque o Espírito Santo contou, sem blasfemar do Espírito Santo, em nome de Jesus. Dizem que sofreu uma revelação, recebeu a visita do Espírito, Deus usou irmãos, o ministério cresceu e vai crescer cada vez mais. Várias profecias, várias profetadas. Cuidado, viu? Cuidado. Dificilmente você vai ver homens prudentes, homens sábios, assim como você está me vendo aqui, dificilmente você vai vê-los midiáticos. Homens prudentes, homens sábios não são midiáticos, né? E aqueles que se tornaram não foram porque buscaram se tornar. Aqueles que vieram a ser conhecidos não foi a motivação deles, assim como não é a minha aqui, né? Foi muita oração, muita meditação e realmente o tolo, ele espraia, palavra de Deus em Provérbios, o tolo espraia toda a sua estultícia, aquele que não tem domínio próprio, o tolo se espraia toda a sua raiva, age intempestivamente, age, né, aquela coisa de, quando viu já foi, pegou fogo, né, explodiu. Esse é o tolo, ele espraia toda a sua ignorância. O prudente, ele é prudente, o sábio, ele é prudente, ele é comedido, ele é moderado. Então ele não vai procurar se envaidecer, entende? Será interrompida. Estou recebendo uma chamada aqui, não sei se foi interrompido, se sofreu algum particular neste vídeo, mas eu espero que não. Perdoe, tá? Essa espontaneidade também não é nada premeditada. Então o prudente, o sábio, o homem bíblico, ou a mulher bíblica, quanto mais você for experimentado na palavra, experimentado significa não que você lê a palavra. Quanto mais você for conhecedor da palavra, quanto mais você ler a palavra, mais intimidade com o Senhor você vai ter, mais parecido com o caráter de Deus, mais semelhante.
para produzir os frutos, inclusive, do Espírito Santo. Os frutos são 9, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Você vai lá para os frutos do Espírito, que são 9. Não sei quais são de cor, mas são 9. Isso eu sei. E um deles é o domínio próprio. Domínio próprio. Então, o homem sábio, o homem prudente, ele tem domínio próprio. Então, quem tem domínio próprio não é o vaidoso de Eclesiastes. Ele não quer chamar a atenção para si. Pelo contrário, através de si, ele chama a atenção para Deus. Oh, glórias, aleluia, graças a Deus. Então, cuidado, tem muitos mesmo, né? Não vou alcunhar aqui, denominar, usar título, aquela coisa toda, que a pretexto de promover o nome de Jesus, a pretexto de pregar, como está em Lucas 9, que é a grande comissão. A grande comissão, tem a grande comissão de Mateus lá, mas tem para mim, tá? Para mim. Não é a verdade absoluta e também a Bíblia não está dizendo aqui. Mas ela traz para a gente com bastante clareza literária, inclusive não é nem interpretação, tá? Não precisa de exegese, não precisa de hermenêutica, não precisa de nada disso. Precisa só saber ler. E hoje em dia, se você não souber ler, você escuta. Se você for, né, tem braille, tem todo o acesso, a palavra de Deus está acessível a todos. Basta ter curiosidade. Amém? Que é o que falta para muitos. Enfim, Lucas 9, versículo 2. A gente vai voltar lá em Atos 1:8. Calma, eu não sou linear, me perdoe por isso. Então, a gente leu aqui em Lucas 9, 24, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Então, qual que é a conexão? A gente vai para Lucas 9:2. Lucas 9:24, parte B. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Jesus falando com os apóstolos, este salvará. Então, aí a gente vai para Atos 1:8. Gravou aí? Vamos ler de novo aqui, ó. Lucas 9, 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Amém? Você que está aqui arraigado nesta terra. Não há mal nenhum procurar as riquezas deste mundo. Não há mal nenhum. Não há. A Bíblia não condena, tá? Mas o que vai te condenar é a intimidade com as coisas deste mundo, que pode gerar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, a arrogância e a ganância, que andam de mão dadas com as riquezas deste mundo. Cuidado, tá bom? Depois é um outro estudo, inclusive, a respeito disso. Mas quem quer perder, Lucas 9, 24, parte B, parte finalzinha do versículo, tá? Mas quem perder a sua vida por minha causa, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, na mensagem de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus em pessoa, este salvá-la. Aí vamos aqui para Atos, aqui eu li na Bíblia King James, tá? Agora eu vou ler na Bíblia Almeida Corrigida, Revista Corrigida. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quem vai receber a virtude do Espírito Santo? Aquele aqui, ó, de Lucas 9, 24. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la. Não são todos que vão receber. Vão salvar a sua vida e vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqueles que perderam a sua vida por causa de Jesus. Aqueles que negaram a si mesmo, Lucas 9, 23. Diariamente tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, tá? Que há de vir sobre nós, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a capital, era o centro, era centro gospel. Vamos imaginar que Jerusalém era o maior ministério de todos. Quando aquele de que igreja você é? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Mas de que igreja você é? Hoje em dia tem isso, sempre teve, na verdade, né? Desde lá, dessa época aqui. Tanto em Jerusalém, que era da igreja que faz mais sucesso, é a sua igreja, desde a sua igreja em Jerusalém, como em toda a Judéia, que são as outras denominações, e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, em todos os ministérios aí, que Paz e Amor, Universal, Mundial, Paz e Vida, Mevan, e todos esses que você conhece aí, ADVEC. Então, ser-me-eis testemunhas. Testemunhas, grife esse daí também, essa palavra, testemunhas, grife, testemunhas. Lá em Lucas, aqui ó, Lucas 9, 24, 23, aliás, né, nós grifamos a palavra diariamente. Então é diário, tá?
Negar a si mesmo e seguir a Jesus é diário. A conversão é diária. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Batizei nas águas. Isso é um rito. É um rito. Batizar nas águas, descer nas águas e subir é uma confissão pública necessária, uma vez que Jesus também foi batizado. Jesus foi batizado e nunca batizou ninguém, né? Curioso isso. Mas isso também não é aqui. Jesus não batizou ninguém. Não batizou, não batizou, não batizou. Não batizou, não batizou. Então, não se preocupe muito com o batismo. Seja batizado, é verdade. Mas não só batizado como uma confissão pública, para que os céus, a terra e o inferno vejam. Seja batizado no seu coração, aleluia. Seja aquela circuncisão, né? Que os judeus fazem até hoje, né? O prepúcio do órgão genital masculino. Eu sou circuncisado. Se você não for circuncisado no seu coração, se você não for batizado no seu coração, na sua alma, no seu espírito, ter descido as águas foi uma encenação, foi um teatro. Que a sua conversão, eu determino em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, que a sua conversão, o seu batismo nas águas, não tenha sido apenas teatral, não tenha sido apenas uma mera encenação, sabe? Porque você pode enganar a qualquer um, você pode enganar até a si mesmo, mas Jesus, Deus não se deixa escarnecer, amém? Então vamos lá, diariamente. Lucas 9:2, e ele enviou-os, quem? Os 12, tá? Porque no contexto aqui, então ele chamando os 12, os seus 12 discípulos, ele, Jesus, lhes deu poder. Quem dá poder? É Jesus, é a palavra de Deus. Então nós estamos lendo a palavra de Deus. Deus nos dá o poder dele. É assim que vem, não é por download, não é... eu fui no Deus, o pregador X, fulano de tal, e eu recebi virtude e poder dele. Não foi, irmão, não foi. Lê a Bíblia aí no teu canto, na tua casa, é melhor ainda se for um lugar barulhento, vai para a biblioteca, né? Fecha a porta do teu quarto. A gente pensa que é só orar, mas ler a Bíblia é orar, é uma espécie de oração ler a palavra de Deus, porque você está mostrando para Deus que você está dedicando parte do seu tempo, investindo o seu tempo, empregando todas as forças. Lucas 16:16, está aqui. Não ser linear é uma beleza. Que você está empregando todas as suas forças para conquistar o reino de Deus. Lucas 16:16, Bíblia King James, tá? A lei e os profetas duraram até João, o Batista, o primo de Jesus, que batizou Jesus, filho de Zacarias, Maria Isabel. Desde este tempo, o reino de Deus é pregado. Qual tempo? A lei e os profetas. E todo homem esforça para entrar nele. Essa é a versão do King James. E todo homem esforça para entrar nele. Lucas 16:16. E nós vamos aqui, o Lucas, médico e advogado, tá? Nós vamos lá para Lucas 16:16 na versão Almeida Revista Corrigida. Daí você vai entender um pouco. Para gerar entendimento, tá, gente? Lucas 16:16. A lei e os profetas. Lucas 16:16, na versão Revista e Corrigida, Almeida, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Desde então, desde a lei e os profetas. Torá, Taná, enfim, o Pentateuco, o Antigo Testamento para nós cristãos. E todo homem emprega força para entrar nele. Está escrito da mesma forma. Eu tenho uma outra versão que emprega todas as forças. Emprega força. Então você tem que empregar força. Qual força? A força de investir seu tempo para ler a Bíblia. A força de orar. A primeira coisa, eleva os seus pensamentos para o alto. A todo momento. O que nós estamos fazendo aqui é uma oração. Nós estamos empregando nossas forças. Porque você poderia estar aí, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas você se dedicou, empregando forças. Hoje em dia, ler a Bíblia é empregar força, irmão. Quanta distração não tem? Quantos compromissos você não tem? Né? Pode perceber. Não sei como que é a sua vida, não sei como que é a sua rotina, e nem quero saber. Amém, irmão? Não leva isso pro coração, não. Mas quantos não estão aí atarefados, querendo salvar a sua alma? Querendo salvar a sua alma com a força do seu braço? Querendo salvar a sua alma, lá de Lucas 9:23, 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quantos não estão assim hoje? Dentro da igreja, no púlpito,
aqui nos vídeos, né? Quantos não estão assim? E estão perdendo. Por quê? Porque não estão empregando forças para o que importa, né? Me veio aquele louvor lá. Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada, Maria e Marta, né? Então, quantas Martas não estão aí querendo se salvar, achando que vão fazê-lo? Mas não, quem libera poder é Deus. Tá aqui, ó, Lucas 9, é Deus. Deus é Jesus. E ele, né? Então ele, Jesus, Lucas 9:1, chamando seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Todos. Repita comigo aí onde você está. Todos os demônios. E para curarem doenças. Então você recebeu poder. Você não, né? Não sei. Mas aqueles que, Lucas 9:23, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Aí Lucas 24b, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Aí a gente vem, tudo médico e advogado Lucas escrevendo. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse vai receber poder, esse. São condicionantes, né? A palavra de Deus ela é condicional. Ela não é compulsória, ela não te obriga a nada. Mas uma vez que você começa a lê-la, começa a empregar suas forças para entrar no reino de Deus através do passaporte. Qual que é o passaporte? Nós falamos no começo do vídeo. É Jesus Cristo. É a renúncia de si mesmo. Jesus falando, negue-se a si mesmo e diariamente tome essa cruz e me siga. Jesus. Ele que libera poder através da palavra, do evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. Aqui, ó. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Lucas 9:2. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Porque no versículo anterior ele disse, ó, ele lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Ou seja, na medida em que você prega o reino de Deus, você expulsa todos os demônios da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Você expulsa. Porque onde entra a luz, sai as trevas, irmão. Amém? Pega isso no seu coração. Pregar o reino de Deus, e melhor ainda, vivê-lo, né? Mais do que pregá-lo, porque vivê-lo é diferente de pregá-lo, né? Tem pessoas que recebem apenas informações sobre o evangelho. Você vai no culto, você lê, você faz um curso, é teólogo, você conhece bastante, Você recebeu conhecimento, você recebeu informação a respeito da palavra de Deus. Mas uma coisa é isso, receber informações. Outra coisa é viver o evangelho. Viver o evangelho é a parte mais importante de você ser um cristão. Conhecer o evangelho é necessário, aliás, é indispensável, imprescindível. Você tem que saber, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Sim, de preferência, se você souber de cor e salteado, melhor ainda, melhor. Mas o ato contínuo, a próxima fase, é você viver o evangelho, pregar o reino de Deus, e de pregar a palavra, e de pregar, só um momentinho, gente.